Abisso de conteúdo sensível. Este vídeo contém temas relacionados a suicídio, abuso sexual e violência. Se você está passando por momentos difíceis, procure ajuda especializada. CVV 188 24 horas gratuito. A primavera de 2009 parece promissora. Park Jang-hyo, aos 29 anos, a jovem atriz sul-coreana vivia um momento especial em sua carreira, participando do drama que se tornaria um fenômeno mundial, Boys Over Flowers. Nascida em 25 de janeiro de 1980, numa pequena cidade coreana, Yeon carregava em si os sonhos típicos de milhares de jovens coreanas que almejavam brilhar no competitivo mundo do entretenimento. Mas ninguém imaginaria que isso terminaria de um jeito terrível. Sua infância foi marcada por algo que moldaria para sempre sua personalidade. Em 1999, quando tinha apenas 19 anos, seus pais faleceram em um terrível acidente de carro. A jovem, que cursava jornalismo, teve que assumir responsabilidades além de sua idade, cuidando de sua irmã mais velha e de seu irmão mais novo. Essa perda precoce deixou cicatrizes profundas em seu coração, mas também fortaleceu sua determinação de vencer na vida. O sonho de ser atriz começou a tomar forma em 2006, quando Yeon fez sua estreia em um comercial de televisão. Seu rosto delicado e expressivo logo chamou a atenção de diretores de casting, e as oportunidades começaram a surgir. Em 2009, chegou a chance que mudaria sua vida. Foi selecionada para interpretar Sunny, também conhecida como Park Sanya, em Boys Over Flowers. O drama prometia ser um sucesso, e Yeon sabia que este papel poderia abrir portas importantes em sua carreira, apesar de não ser o papel principal. Yeon via nele uma oportunidade de ouro. A série contava com um elenco estrelado, incluindo Lee Min-ho, Kim Hae-jun, Kim Bum e Kim Jun. A produção tinha orçamento generoso e grande expectativa do público. Para uma atriz ainda em ascensão como Yeon, participar de Boys Over Flowers representava a realização de um sonho e a promessa de dias melhores. Durante as filmagens, Yeon demonstrava profissionalismo e dedicação exemplares. Susk, de Sete, a descreviam como uma pessoa gentil, sempre sorridente e comprometida com seu trabalho. Ela chegava pontualmente aos sets de filmagem, estudava suas falas com esforço e tratava toda a equipe com respeito e cortesia. Naqueles momentos, diante das câmeras, interpretando Sunny com convicção, Yeon parecia estar exatamente onde sempre sonhou estar. Além do dorama, a atriz havia assinado contratos para participar de 2 filmes, The Weird Missing Case of Mr. J.E. Searching for the Elephant. Seu futuro parecia promissor, com projetos alinhados e uma carreira em ascensão. Para quem a conhecia superficialmente, Jang Yeon era um exemplo de determinação e talento no mundo do entretenimento coreano. Mas por trás dos sorrisos nas sessões de fotos e da aparente felicidade durante as filmagens, uma realidade muito mais sombria começava a se desenhar. A indústria do entretenimento sul-coreana, conhecida por sua rigidez e hierarquia inflexível, guardava segredos que poucos ousavam revelar. Para jovens atrizes como Yeon, o sonho de estrelato muitas vezes vinha acompanhado de um preço que ninguém deveria ser obrigado a pagar. A jovem Jang Yeon vivia um pesadelo que se intensificava a cada dia. Sua agência, The Contents Entertainment, era dirigida por um homem identificado apenas como Kim Sang-hoon, que se tornaria o principal algoz em sua vida. Kim Sang-hoon não era apenas o CEO da agência, ele se comportava como um proprietário das vidas de suas atrizes. Para Yeon, que vinha de uma família humilde e precisava trabalhar para sustentar seus irmãos, questionar as ordens de seu agente parecia impossível. A dependência financeira se tornara uma armadilha da qual ela não conseguia escapar. Os abusos começaram de forma sutil, mas rapidamente escalaram para níveis inimagináveis. Kim exigia que Yeon participasse de encontros sexuais com figuras poderosas da indústria. Estes encontros aconteciam em locais exclusivos, especialmente em estabelecimentos conhecidos como room salons, clubes privados onde homens ricos se reuniam para beber, cantar karaokê e, conforme Yeon descobriria horrorizada, abusar sexualmente de jovens atrizes vulneráveis. Durante esses encontros forçados, Yeon era obrigada a servir bebidas, entreter os convidados e, inevitavelmente, submeter-se aos caprichos sexuais desses homens. Eram figuras influentes do mundo dos negócios, política e mídia,
Menos pessoas com poder suficiente para destruir sua carreira com uma simples palavra. A atriz se sentia completamente indefesa diante dessa situação. Kim Sang-hoon não hesitava em usar violência física para manter Yayan sob controle. Ele a agredia regularmente, deixando marcas que ela tinha que esconder com maquiagem durante as filmagens. As ameaças eram constantes. Se ela se recusasse a cooperar ou tentasse denunciar os abusos, sua carreira seria destroçada e ela nunca mais trabalharia na indústria do entretenimento. O escritório da agência escondia um segredo perturbador. A polícia posteriormente descobriria uma sala secreta no terceiro andar, equipada com chuveiro e cama menos. Um local obviamente projetado para atividades sexuais. Era neste ambiente que muitos dos abusos contra Yayan e outras atrizes da agência aconteciam. A pressão psicológica sobre Yayan era esmagadora. Ela foi forçada a entreter mais de 30 figuras públicas, incluindo seus de grandes empresas políticos influentes executivos de mídia e produtores de televisão. Entre os nomes que posteriormente seriam revelados estavam presidentes de grandes conglomerados e diversos produtores dos principais canais de televisão do país. Durante esse período terrível, Yayan tentou encontrar força para continuar, mantendo uma fachada de normalidade durante as filmagens de Boys Over Flowers. Seus colegas de elenco não tinham ideia do sofrimento que ela enfrentava diariamente. A atriz havia se tornado prisioneira de um sistema que transformava sonhos em pesadelos e talentos em mercadorias. As extorsões não eram apenas sexuais. Yayan era obrigada a pagar o salário de seu próprio agente com um pouco dinheiro que ganhava a cada vestido novo que Kim Sang-hoon pedia para ela usar. Yayan sabia que significava outro encontro com o que ela descreveria como demônios. A simples visão de uma roupa formal se tornara um gatilho de ansiedade e terror. Ela começou a desenvolver sintomas de depressão severa, mas não podia buscar ajuda sem arriscar expor toda a verdade sobre os abusos. Ela estava completamente sozinha em seu sofrimento, carregando um fardo que nenhuma pessoa deveria suportar. Conforme os meses passavam, o estado mental de Jang Yaye se deteriorava rapidamente. A depressão que havia começado como uma sombra em sua vida, agora dominava completamente seus dias. A jovem atriz, que um dia irradiava esperança e determinação, se tornara uma versão fantasmagórica de si mesma, consumida pelo trauma constante e pela sensação de aprisionamento. Em fevereiro de 2009, Yayan tomou uma decisão corajosa que mudaria o rumo de sua história trágica. Ela começou a documentar secretamente os abusos que sofria, usando papel e caneta. A atriz iniciou o que se tornaria uma das denúncias mais explosivas da história do entretenimento sul-coreano, uma carta de 7 páginas que revelaria a podridão escondida por trás do glamour da indústria. Nesta carta, de 7 páginas escrita com sua própria letra trêmula, mas determinada, Yayan nomeou 31 homens poderosos que haviam abusado sexualmente dela. A lista incluía 4 executivos de alto escalão, 2 diretores financeiros da indústria do entretenimento, 2 grandes empresários de jornais, 6 representantes de agências de talentos, 7 produtores de televisão e 8 diretores de cinema. Cada nome representava uma noite de terror, uma humilhação forçada, um pedaço de sua alma que havia sido destroçado. A carta não era apenas uma lista de nomes, era um testemunho detalhado de horror. Yayan descreveu como era forçada a se drogar antes dos encontros, como era estuprada enquanto estava vulnerável e como era ameaçada de morte caso tentasse resistir ou denunciar os crimes. Ela detalhou os locais onde os abusos aconteciam, as datas aproximadas e até mesmo conversas específicas que havia presenciado entre seus abusadores. Toda vez que me pediam para vestir um novo vestido, indicava que eu iria encontrar com outro demônio, escreveu Yayan com uma lucidez dolorosa. Eu servia drinks, os entretinha no karaokê. Essas palavras capturam a rotina de horror que se tornara sua vida diária. Durante esse período, Yayan tentou encontrar uma saída legal para sua situação. Ela procurou seu antigo empresário, Yoo Jang-yo, esperando que ele pudesse ajudá-la a escapar de seu contrato com The Contents Entertainment. Em conversas gravadas que posteriormente viriam à tona, Yayan expressou sua esperança. As coisas vão, finalmente, sair. Ele disse que se eu escrevesse tudo o que me tinha acontecido, teria me garantido que minha identidade seria mantida em segredo e que também seria libertada do meu contrato.
Mas essa esperança seria apenas uma ilusão. O sistema estava corrompido em múltiplos níveis, e mesmo aqueles que pareciam dispostos a ajudar tinham suas próprias agendas. E Yeon começou a perceber que não havia escape através dos canais. Não mais. A indústria do entretenimento sul-coreana havia se tornado uma máquina de exploração que protegia os poderosos às custas dos vulneráveis. As filmagens do dorama finalizaram, mas os abusos continuaram. Na verdade, Kim Sang-hoon intensificou suas demandas, usando o sucesso crescente da série como justificativa para forçar Yeon a participar de mais encontros sexuais. Yeon também descobriu que não era a única vítima. Outros jovens da agência passavam pelas mesmas situações horríveis. Algumas haviam tentado resistir e viram suas carreiras sendo destroçadas sistematicamente. Outras simplesmente desapareceram da indústria sem explicação. O padrão de abuso era sistemático e organizado, uma verdadeira rede de exploração sexual, onde ela era usada como um objeto para satisfazer e agradar amigos do empresário. E Yeon percebeu que alguns dos homens que haviam abusado dela estavam diretamente envolvidos na produção e promoção de Boys Over Flowers. Ela foi forçada a sorrir e ser cortês com seus próprios estupradores durante eventos promocionais da série. A hipocrisia e a crueldade da situação a deixaram completamente desesperada. No início de março de 2009, Yeon tomou a decisão. Final. Ela completou sua carta de denúncia, guardou cópias em locais seguros e começou a preparar sua despedida deste mundo. A jovem que um dia sonhara em iluminar as telas agora via apenas escuridão à sua frente. Dia 7 de março de 2009 começou como qualquer outro sábado para a família de Jang e Yeon. Sua irmã mais velha havia saído para resolver algumas pendências, esperando encontrar Yeon em casa quando retornasse. Mas o destino havia traçado um caminho diferente para aquele dia que mudaria para sempre a história do entretenimento sul-coreano. Por volta das 15h30, Yeon fez sua última ligação telefônica. Ela conversou com sua irmã expressando o estresse avassalador que sentia e declarando que queria morrer. Eram as palavras de alguém que havia chegado ao limite absoluto de seu sofrimento, que não conseguia mais enxergar uma saída para o pesadelo em que sua vida se transformara. Depois dessa conversa final, Yeon tomou a decisão mais trágica. Ter sua vida sozinha em sua casa. Ela subiu as escadas que levavam ao segundo andar. Ali, no corrimão da escadaria, ela colocou fim ao seu sofrimento. A jovem atriz de 29 anos, que carregava tantos sonhos e talentos, decidiu que não conseguia mais suportar a dor de viver. Enrolou uma corda ao pescoço, se jogou. Quando sua irmã retornou para casa, às 19h42, deparou-se com a cena mais terrível que qualquer pessoa poderia imaginar. O corpo de sua linda irmã pendurado. Junto ao corpo, a polícia encontrou a carta de 7 páginas que Yeon havia preparado cuidadosamente. Nela, além dos 31 nomes de seus abusadores, ela deixou um testemunho detalhado dos horrores que havia. Sou apenas uma atriz novata fraca e vulnerável, escreveu ela, demonstrando como a indústria havia conseguido fazer uma mulher talentosa e corajosa se enxergar como insignificante. Notícia da morte de Yeon chocou profundamente o público sul-coreano. Boys Over Flowers estava no auge de sua popularidade, e milhões de telespectadores assistiam religiosamente aos episódios. No episódio 18, transmitido após sua morte, apareceu uma mensagem de condolências que deixou os fãs perplexos. Apresentamos nossas condolências por Jang e Yeon. Rezamos para que ela descanse em paz. O funeral foi realizado e todo o elenco de Boys Over Flowers compareceu para prestar suas últimas homenagens, incluindo Koo Hae-son, Lee Min-ho, Kim Hae, Kim Bum e Kim Jun. Apesar de todos os esforços feitos pela agência de abafar o assunto e dizer que sua morte não foi suicídio, aproximadamente 250 mil fãs visitaram o site da atriz no dia de sua morte para expressar condolências. Com mais de 700 mil visitas no dia seguinte, Yeon foi cremada e suas cinzas foram depositadas ao lado dos túmulos de seus pais, reunindo finalmente a família que havia sido separada pela tragédia. Anna's Aunties era um final dolorosamente poético para uma vida que havia enfrentado tantas perdas. Mas a morte de Yeon não seria em vão. Sua carta explosiva causou um escândalo nacional sem precedentes. A investigação policial inicial resultou na prisão de Kim Sang-hoon, que foi condenado a 1 ano de prisão e 2 anos de liberdade condicional por agressão, ameaças
e coerção. Seu antigo empresário Yu Jung-yu também foi condenado por divulgar a lista. Entretanto, de forma controversa, todas as 31 figuras poderosas mencionadas na carta foram consideradas inocentes. A investigação se concentrou apenas em 17 dos nomes, e nenhum deles foi formalmente acusado. Esta decisão gerou protestos massivos de organizações de direitos das mulheres e questionamentos sobre a influência que essas figuras poderosas exerciam sobre o sistema judicial. O caso foi reaberto em 2018, por ordem do presidente Moon Jae-in, durante uma ampla investigação sobre abusos na indústria do entretenimento, que incluía o escândalo Burning Sun. Porém, a investigação foi novamente encerrada em 2019, sem conclusões definitivas, gerando ainda mais controvérsias sobre a proteção dos poderosos. O legado de Jang Yae-in transcendeu sua morte trágica. Sua coragem ao documentar os abusos inspirou outras vítimas a falarem, contribuindo para um movimento maior de conscientização sobre exploração sexual na indústria do entretenimento. Seu caso se tornou um símbolo da luta por justiça e proteção dos vulneráveis. Em 2013, foi lançado o filme Norigai, inspirado nas circunstâncias que cercaram sua morte, mantendo viva a discussão sobre os problemas sistêmicos da indústria. Yae-in se tornou um ícone da luta contra a exploração e o abuso de poder. Hoje, mais de uma década após sua morte, o nome de Jang Yae-in continua sendo lembrado não apenas como uma vítima, mas como uma heroína que teve a coragem de denunciar um sistema corrupto. Mesmo sabendo que pagaria o preço mais alto por sua bravura, a história de Jang Yae-in nos lembra da importância de protegermos os vulneráveis e lutarmos contra sistemas de opressão. Que lições podemos tirar de sua coragem para aplicar em nossas próprias vidas? Como podemos pensar que um empresário que geralmente tem a tarefa de proteger as celebridades de decisões ruins pode fazer essa barbaridade? Vamos discutir sobre o assunto e juntos podemos honrar a memória de Jang Yae-in, continuando a luta por justiça e dignidade.